problema, filho? Papai, eu não tô conseguindo fazer esse dever de casa, de geografia. Mas qual que é a sua dúvida? Eu não consigo encontrar a Lituânia. Ah, isso não é problema. A Lituânia faz parte da União Europeia, que teve um processo de formação lento, porém pioneiro. Pode-se dizer que esse processo começou com o Benelux, uma união aduaneira formada pela Bélgica, Luxemburgo e Holanda, se eu não me engano. Esse bloco tinha como ideia diminuir as tarifas de exportação e importação dentro do bloco. E ele também pode ser considerado o pai de todos os blocos que viriam a existir a seguir. Tá bom, mas o que isso tem a ver com a minha dúvida? Vocês estavam falando sobre a União Europeia? Bom, em 1952, países como a Alemanha, França e Itália se juntaram ao Benelux, dando origem à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, criada com a intenção de criar um mercado siderúrgico em comum para a produção industrial e o fornecimento de matéria-prima para os países membros. Mas depois disso, o Benelux deixou de existir? Papai, mas quem é esse cara? Boa pergunta. O Benelux continuou existindo paralelamente mesmo após a criação da CECA. Por favor, você pode sair da nossa casa? Algum tempo depois, os 6 países membros se reuniram no dia 25 de março de 1957 para assinar o Tratado de Roma, que deu origem ao CEE, Comunidade Econômica Europeia, ou MCE, Mercado Comum Europeu. A partir daí, os acordos foram ampliados, deixando de se limitar apenas à siderurgia. Foi a primeira vez que a Europa integrava em larga escala uma de suas principais potências econômicas em um mercado comum. Realmente. Se eu não me engano, foi na década de 60 que o grupo parou de cobrar as tarifas aduaneiras para trocas dentro do próprio grupo e começou a administrar a produção alimentícia em conjunto, para que ela fosse justa e suficiente para todos. Nos anos seguintes, a Inglaterra, a Dinamarca, a Irlanda, a Grécia, a Espanha e Portugal viriam a se juntar também. Que se tornou 13 com a entrada da Alemanha Oriental após a queda do Muro de Berlim em 1989. A CEE funcionou como uma proposta de livre circulação de capitais, mercadorias e principalmente pessoas. E essa integração seria feita conforme o passar dos anos, conforme os países fossem se fortalecendo. Eu sei que vocês estão se divertindo aí, mas tem como alguém tirar a da minha dúvida? E foi daí que veio o Tratado de Maastricht, não foi? Isso mesmo. E foi desse tratado de 1992 que surgiu a União Europeia, o primeiro grupo com integração total entre seus participantes. Tá bom, e como isso tudo me ajudou a saber onde fica a Lituânia? Sei lá, maluco, só queria falar sobre a União Europeia. Tá bom, papai, mas por que você deixou esse cara ficar aqui em casa? Eu não sei, ele parece gente boa. É por isso que minha mãe te largou. Você nunca mais fala da Karen assim. Se liga aí, moçada, que agora tá na hora da revisão. Hoje o Alex teve uma dúvida de onde ficava a Lituânia, que não foi respondida por ninguém. Mas em compensação, podemos aprender muitas coisas sobre a história da União Europeia, que eu não vou repetir agora, porque é grande para catapimbas. Boa noite, estamos começando mais um Pedro News. Meu nome é Pedro. Boa noite, Pedro. Obrigado, Pedro. Eu sou também Pedro e aqui estamos começando mais um Pedro News. Pedro News! Piu, piu. Obrigado pela trilha sonora, Pedro. Então, Pedro, hoje vamos falar da União Europeia, Pode continuar, Pedro. que é um bloco de união política, econômica e monetária, onde se criou um mercado comum para aumentar a integração entre os países membros. Entendo, Pedro. Também criou-se o euro, a moeda comum lá que facilita nas trocas, nas vendas entre os países. O euro que é tão caro aqui, né? Pois é, Pedro. Tá difícil. Criou-se também o Banco Central do Bloco, onde trabalha as questões políticas e econômicas de lá. Interessante. Muito interessante, Pedro. Então, Pedro, agora que você nos deu um belo resumo do que a União Europeia é completamente válido dizer seus principais objetivos. Claro, Pedro. O principal objetivo mesmo dessa grande união que nós conhecemos é o benefício. Como assim, Pedro? Já vou explicar, Pedro. Você não se beneficia quando tem um bom relacionamento com seus vizinhos? Claro, Pedro. Sempre pega um açúcar emprestado, é muito bom. Então, não é nem um pouco diferente com os países.
Um bom relacionamento entre países acaba gerando um bom clima de paz e harmonia entre esses próprios países. Isso acaba também fortalecendo a economia e a unidade política e a união monetária desses mesmos países. Interessante, Pedro. Além, é claro, não acabou. Além, é claro, de reduzir as desigualdades sociais entre esses mesmos países, fortalecendo também a economia entre eles. Muito interessante o que você disse, Pedro. Só um instante. Opa, o que houve? Estou recebendo um chamado do nosso correspondente na Lituânia. Quem é? Lituânia? Ah, é o João Pedro. Boa noite, Sr. João Pedro. João Pedro? O que houve? Ele não está respondendo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? João Pedro. Olha esse vídeo. Que é isso, cara? Postura. Ah, desculpa. João. Estamos com problemas técnicos. Aí, tu me presta um de barbear. Por favor, tô precisando. Mas tem que ser gilete. Tudo faz, cara. Tá bom. Mas tu passa um creme ou tu passa um sabonete? Vou te passar um gelzinho. Pô, eu passo sabonete mesmo. Sabonete? Só que é sempre no banho, nunca é no espelho. Aí sempre fica um fiapo aqui, fluida pra caramba. Ah, entendi. Não, custa até sujo, velho. Seu óculos é meu. Brexit. A União Europeia é sem dúvida um dos maiores e mais influentes blocos econômicos do mundo, abrigando consigo países e acordos entre si. Com todas as suas possíveis relações internacionais, podemos claramente destacar o fato do bloco possuir alguns problemas, estes que serão listados aqui. O Brexit, junção das palavras em inglês British e exit, em português saída do Reino Unido, da União Europeia, foi a opção vencedora do plebiscito realizado, uma consulta ou voto popular feita diretamente ao cidadão sobre um assunto de extrema importância. Atualmente, o mundo passa pela maior crise de refugiados dos últimos anos, e a realização do plebiscito apenas traduz um sentimento compartilhado por muitos europeus perante o assunto. A demasiada quantidade de pessoas que abandonam seu país natal por riscos de vida, originários principalmente por conflitos armados, é incessante. E é por este motivo que cada vez mais refugiados, como os de países da África e Oriente Médio, estão buscando segurança e qualidade de vida na Europa, em lugares que consideram seguros e acolhedores. Esse foi um fator crucial para o fortalecimento na campanha do Brexit, por conta da percepção da facilidade com que os estrangeiros tinham em adentrar no país, alegando que a situação era prejudicial para o Reino Unido. Além da questão da imigração, também há o argumento de que a União Europeia cria uma situação injusta entre seus membros, em que os países com economias mais fortes, como Alemanha, França e Reino Unido, sustentam os países economicamente mais fracos e endividados. Espanha, Portugal, Grécia e Itália são exemplos.
O Brexit desencadeou uma crise existencial dentro do bloco. Se essa separação for efetuada, a União Europeia perderá sua terceira maior força econômica, seu segundo maior contribuinte líquido e um enorme influenciador no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O bloco ficará menor e mais fraco e perderá importância política. Terrorismo e refugiados. Além da difícil questão do Brexit, a União Europeia vem enfrentando inúmeras dificuldades em relação a terrorismo, sofrendo diversos ataques ao longo desses últimos anos. 62 pessoas foram mortas em 2017, durante 33 ataques de inspiração religiosa na União Europeia, em comparação com as 135 mortes registradas durante os 3 ataques perpetrados em 2016, segundo a Europol. Entre 2016 e 2017, apenas 10 ataques foram classificados como tendo sido concluídos, ao ter cumprido com seu objetivo. Em 2017, 23 ataques falharam ou foram impedidos, em comparação com os 3 registros em 2016. Em 2015, o número de mortes causadas por este tipo de ataque chegou aos 150, uma subida acentuada em relação aos mortos registrados em 2014, tendo em 2017 os ataques sido muito menos letais. Os atentados do terrorismo islâmico na França, na Bélgica e, recentemente, na Alemanha, evidenciaram lacunas na cooperação e na troca de informações dentro do bloco europeu. É grande a sensação de insegurança, como também as exigências de uma cooperação mais estreita. Os cidadãos europeus estão cada vez mais revoltados com a situação, elevando os casos de crime de ódio referentes à xenofobia, o que alimenta ainda mais o fervor político quando se trata da questão dos refugiados. A chegada de centenas de milhares de imigrantes dividiu politicamente a União Europeia. Nesse ponto, há uma rachadura não somente entre o Norte e o Sul, mas também entre o Leste e o Oeste. Numa cúpula anterior, os países membros acertaram redistribuir 160 mil refugiados dos países de chegada Itália e Grécia entre os outros estados da União Europeia. A União Europeia pressiona, mas principalmente a Hungria, a Eslováquia, a República Tcheca e a Polônia se recusam a cooperar. Em vez disso, esse grupo de países exige um controle mais rígido de fronteiras. Economia. Em 2008, os Estados Unidos presenciaram o estouro da bolha imobiliária, terremoto que atingiu duramente a maior economia do planeta e gerou ondas de impacto em dezenas de outros países. 2 anos mais tarde, a crise atingiu em cheio a União Europeia, que se acreditava ser o mais sólido bloco econômico do mundo. Na raiz da crise europeia está a enorme dívida pública, ocasionada por gastos excessivos, com despesas maiores do que as receitas e sem o devido lastro de reservas. O problema foi, em suma, fiscal. Países financeiramente mais frágeis, como Grécia e Portugal, ou economias até então consideradas mais fortes, como Itália e Espanha, vinham, há anos, gastando mais do que conseguem arrecadar. Assim, o Estado passou a financiar os custos por meio de empréstimos. O Tratado de Maastricht, de 1992, que instituiu a Comunidade Europeia, estabeleceu para os países membros que a relação entre dívida pública e Produto Interno Bruto, o PIB, não poderia ultrapassar o limite de 60%. Na Grécia, ocorreu o pior caso de descontrole das contas públicas na zona do euro. As dívidas alcançou a marca de 148,6% do PIB em 2010, ficando na casa dos 340 bilhões de euros. Quando os números foram divulgados, instalou-se a desconfiança que o governo grego não conseguiria honrar os compromissos e os investidores começaram a pensar 2 vezes antes de comprar as ações e títulos europeus. Esse país do sul da Europa, fortemente endividado, quer liberdade financeira para estimular a sua economia.
numa reunião de cúpula com outros países do sul da Europa, realizada em Atenas, a Grécia buscou o apoio da Itália e da França. Na Alemanha, exigências desse tipo costumavam causar irritação. No entanto, o novo chanceler federal austríaco, Christian Kern, afirmou que a política de austeridade econômica é a verdadeira causa do crescente sentimento anti-europeu. E aí, fãs de esporte, tudo bem? Eu sou o Vinícius e hoje eu estou aqui na companhia do Vinícius Jaleco para acompanharmos juntos o jogo da Liga dos Blocos de Trabalho de Geografia entre União Europeia e Mercosul. A União Europeia, que é quem domina o cenário mundial, vem forte hoje, mesmo passando por um momento um tanto quanto complicado, já que o Reino Unido vem forçando a sua saída da equipe. O que você tem a dizer sobre isso e sobre o jogo de hoje, Vinícius Jaleco? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, fã de esporte. É isso aí. O momento está sendo um pouco delicado com toda essa situação do Reino Unido. Acho que a saída dele da equipe deve causar consequências para ambos os lados, né? Principalmente para o lado do Reino Unido, que a sua situação financeira é que tende a ficar mais complicado com todas as questões das multas, do contrato, e a falta de acordo entre ele e a diretoria acaba complicando ainda mais a situação. Mas deixando isso um pouco de lado e focando mais no jogo de hoje, a União Europeia vem forte como sempre, o Mercosul também, principalmente com o Brasil, com a Argentina, mas é aquilo, né? A União Europeia é maior, é mais forte, é a potência, é mais desenvolvida e é a favorita para ganhar esse jogo. Realmente, Vinícius Jaleco falou tudo agora, falou muito bem, mas a produção acabou de me informar aqui que a escalação da União Europeia já foi divulgada e acabou de sair, e eles me enviaram pelo Zap. Só um instante. Aqui. A União Europeia vem a campo com Alemanha, capitã do time no gol, Áustria, Bélgica, Bulgária e Chipre na defesa, Croácia, Dinamarca, Eslováquia e Eslovênia no meio de campo, Espanha e Estônia no ataque da equipe titular. E na reserva estão Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Suécia e o Reino Unido, que ainda faz parte da equipe mesmo tendo seus problemas com a diretoria. E olha só, o Brasil está fazendo o aquecimento aqui atrás de mim. Vamos tentar entrevistá-lo rapidinho, vem cá. Aqui, Brasil, vem cá rapidinho. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui rapidinho. O que você tá achando, o que você acha da Lituânia pro jogo de hoje? Olha, eu não sei quem é não, mas se o Pofechão mandar marcar, eu marco. É uma escalação muito boa, é um time muito forte, né? Com isso nós podemos ver que Boa tarde.